Bom dia! Bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre uma mente ansiosa e preocupada. Se vocês têm essa mente ansiosa e preocupada, vocês estão na live certa. Tudo bem? A gente está na nossa jornada, que se chama Uma Jornada de Fé contra a Ansiedade. Bom dia, Andréia, Ju! E a gente tem buscado pensar um pouquinho sobre a ansiedade, né? Nesse lado mais espiritual, né? Baseado na Bíblia, com base na palavra de Deus. Ah, não acredito, a voz tá grossa? Me digam, a minha voz tá grossa. Sei porque o Instagram tá de safadeza. Me digam aí se a voz tá boa ou se tá ruim. Pra eu continuar. A minha voz tá grossa ainda ou não? Oi, 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 Mi, Deise, bom dia, queridas. A minha voz ainda tá grossa ou tá melhor? Voltou, né? O Instagram tá com essa safadeza, né, gente? Grossa ou fina, vamos que vamos, Em nome de Jesus, Instagram, desbloqueia aí minha live. Desbloqueia. Oxi. Me deixa aí falar com o povo, deixa Deus falar. Desbloqueia essa live. Então vamos embora. Que Deus abençoe aí, que destrave toda barreira, né? Porque a gente vai falar sobre uma mente ansiosa e preocupada. E eu sempre tô trazendo para vocês informação sobre ansiedade, né? No campo mais científico, mais da ciência e do estudo. Mas eu sempre falo para vocês que nós temos três principais pilares, que é corpo, alma e espírito. E a gente não tem como separar o corpo da alma e do espírito, né? Essa tríade, ela anda junto. Então, hoje nós estamos falando das questões ansiogênicas voltadas para o lado espiritual. Às vezes, as pessoas, elas querem até tratar uma ansiedade que muitas vezes está voltada muito mais para o campo espiritual do que para o lado mais científico, mais biológico. Tem pessoas que às vezes precisam de uma libertação, né? Ela tá ali com a mente aprisionada nas mentiras de Satanás. Ela tá com ali a mente blindada, cheia de fortalezas que não permitem que ela viva uma vida de tranquilidade, né? Uma vida de paz. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Como que tá a mente, o que é essa preocupação, por que a minha mente tá todos os dias cheia de dúvida, por que toda hora eu tô assustada, por que a minha mente não para de falar coisas. E aí a gente vai ver que tem muita coisa que Satanás envia do inferno mesmo. Por quê? Pensem comigo. Uma mente ocupada, uma mente toda hora cheia de angústia, uma mente toda hora cheia, aprisionada em dores, ela vai ouvir Deus? Ela vai conseguir ouvir o Espírito Santo no meio de tanta agonia? Satanás, o maior plano dele é fazer com que a minha mente e a sua mente fique cheia, atolada de medo, de preocupação, de angústia, de insegurança. Ele quer que todos os dias a gente pense que uma avalanche vai nos consumir. Porque aí o que acontece? Se a gente tá ali cheia de medo, a gente não consegue executar a nossa fé. Se a gente tá ali cheia de angústia, a gente não consegue visualizar que Deus está no negócio e que as coisas podem melhorar. A gente só fica presa, cheia de medo.
Então, é estratégia dele deixar minha mente cheia de medo, de insegurança, de desespero, medo de doença, medo de morte, medo de dialogar com meu marido. Vai deixar sempre cheia de angústia, porque enquanto eu tô presa nesses pensamentos, o tempo que eu poderia estar falando com Deus para resolver meus BOs, eu tô gastando ali no medo, cativando todo o pensamento mentiroso enviado do inferno. Então, mente cheia. Mente vazia é oficina do diabo. Mas uma mente cheia de preocupação também é oficina dele. Porque você não vai ter espaço para poder se dirigir ao Senhor. Tu tá ali só presa no medo, né? E tá gastando todo o teu tempo. O teu precioso dia, tu tá gastando no quê? Pensando no medo, pensando em coisas ruins, idealizando a morte, pensando nos problemas, nas doenças, no que é que vai dar errado, qual o momento do dia que eu vou passar mal, que hora que o medo vai me pegar, que a crise vai bater. Então a gente vai ficando aprisionada nesse lugar, tá? E eu vou começar aqui a nossa reflexão, mas lembrem de mandar essa live para alguém aí, para pelo menos aí 3, 4 amigas que vocês conheçam, que tá presa nesse lugar de medo e ela não consegue sair desse lugar. Envia essa live ali no aviãozinho para alguém, vamos chamar alguém. E lembrem de dar coraçãozinho também, porque o Instagram, ele entende que é um conteúdo relevante quando vocês interagem comigo, tanto nos coraçõezinhos quanto nos comentários. Toda vez que vocês interagem, o Instagram entende que é uma live relevante, que a galera tá interagindo, e aí ele compartilha com mais pessoas, tá? Vocês são maravilhosas, obrigada, tá? Pela ajuda, gente. Vamos lá, a gente quer ajudar mais pessoas a se libertarem do cativeiro do medo e da angústia, não é verdade? Mas olha só, ansiedade e preocupação são ataques na nossa mente. Vocês entendem isso? É um ataque na nossa mente que nos desvia a atenção do que de fato a gente precisa fazer. Então, toda vez que a tua mente estiver ansiosa, toda vez que a tua mente estiver excessivamente preocupada, isso é um ataque para tu desviar daquilo que tu precisa fazer. Porque aquilo que eu preciso fazer, eu não vou fazer, porque eu tô presa no medo. Eu tô presa nos pensamentos ruins. Eu tô presa na insegurança. Eu tô presa nas catastrofizações, tá? Então, Satanás, ele vai usar da ansiedade, ele vai usar da preocupação para colocar tua fé lá embaixo. Lá embaixo, tá? Isso vai acontecer? Me digam se isso acontece com vocês. Hoje, a maior parte do dia, vocês passam preocupadas ou vocês passam mais tranquilas? Sejam verdadeiras aqui, sinceros. A maior parte do dia hoje, a tua mente tá cheia de preocupação e de ansiedade, ou tá uma mente mais leve, mais tranquila? Vamos fazer um parâmetro aqui pra gente ver o nível. O nível que tá a nossa psique. Digam aí. Sabe por quê, gente? Porque tem pessoas, ó, Bru, preocupada o tempo todo. Ansiedade, Lucélia. Preocupação e ansiedade, Anju. Preocupação principalmente com o futuro. Olha só, isso é processo de eu fico idealizando o que é que vai dar de errado no meu futuro. Rose, preocupada. A gente vai ficando presa nesse lugar e deixa eu dizer o pior pra vocês. É que tem pessoas que elas já estão viciadas em preocupação. Vocês sabiam disso? Tem pessoa que já tá viciada em preocupação. Mesmo que ela não queira se preocupar, pode estar tudo bem. Ela vai dar jeito de procurar alguma coisa para se preocupar. Ela vai dar jeito de pensar em algo que vai deixar ela ansiosa. Então, toda hora a gente fica aprisionada. Ó, Ellen, parece que sempre estou apreensiva, como se algo fosse acontecer. Mas já estou participando do Liberte. Muito bem, querida.
Paulinha, seja bem-vinda. Gente, então, tem pessoas que elas não querem estar preocupadas, elas não gostam, mas elas já estão viciadas. Tá tudo bem. Não tem nada de errado acontecendo, mas tu olha pra pessoa e ela vai te olhar e vai dizer, sabe o que eu tava aqui pensando? Eu acho que amanhã vai dar errado tal coisa. Eu tava aqui pensando, e se fulano disser aquilo pra ciclano? Ela tá sempre procurando algo pra tentar imaginar o que é que pode dar errado. Gente, é a necessidade de estar com a mente cheia de preocupação. E tem pessoa que tá viciada em se preocupar. Pessoa que tá viciada no medo, viciada na angústia. Ela não gosta, mas ela não consegue sair desse lugar. Eu vou dar um exemplo de uma paciente minha. Ela sofre com isso e ela faz tratamento para isso. Ela foi no show. Oi, Luquinha! Ela foi no show que teve dessa... Que tá aqui, como é o nome dessa cantora que tá no Brasil fazendo shows? Como é o nome dessa famosinha que tá aqui fazendo show no Brasil? Pronto. Ela foi nesse show dessa pessoa que vocês sabem quem é, tá? No show, tava tudo legal. Ela tava se divertindo, não tinha nada acontecendo. Ela disse que tava maravilhoso. Ela tava olhando o show lá, 1000 pelo Brasil. Ela tava lá admirando aquele show. O que acontece no meio do show? Ela começou a pensar, será que eu tenho problema na minha tireoide? Gente, no meio do show, no meio do evento, tava tudo bem, ela tava se divertindo e ela conseguiu imaginar se ela tinha um problema na tireoide. E aí, naquela hora, ela saiu daquele lugar e a mente dela levou ela lá pra doença. Eu tenho que ir no médico, eu tenho que falar com alguém, fazer uma avaliação, faz tempo que eu não vejo, e se eu tiver câncer na tireoide? E ela começou a imaginar e a idealizar uma catástrofe no meio de um ambiente nada a ver. Sabe por quê? A necessidade de se preocupar. E tem pessoas que elas estão tão viciadas em estar preocupadas que mesmo quando tá tudo bem, elas procuram algo para dar sentido àquele momento. Porque isso já tá se tornando a sua própria identidade. Todo mundo já sabe que eu sou a nervosa. Todo mundo já sabe que eu sou a preocupada. Todo mundo já sabe que eu sou a que vai dar o piti. No meio do show, ela pensou, será que a minha tireoide tá bem? Gente, necessidade de preocupação. Se preocupar mudasse alguma coisa, gente, todo mundo poderia viver preocupado. Se eu me preocupar com a morte aumentasse os meus dias, eu ia me preocupar com a morte todos os dias. O problema é que a preocupação e a ansiedade que ocupam a saúde mental da nossa psique, elas não modificam nada. Pelo contrário, elas pioram. Elas aumentam aquilo que eu não quero. Elas trazem doença para mim. Elas me deixam fragilizadas. A preocupação e a ansiedade, elas me deixam paralisadas. Elas pioram a minha situação. Se toda vez que você se preocupasse, a sua preocupação fosse resolvida, eu te ajudava a se preocupar. O problema é que a sua preocupação não muda em absolutamente nada. E eu vou te dizer por que isso é verdade. Vou te mostrar. Vou mostrar para vocês como isso é verdade. Cadê? Peraí. Ó o Beni, papai. Cadê o versículo que eu quero ler para vocês? Peraí. Sobre não acrescentar nada, muito mais que as aves. Aqui, Mateus, vou abrir na minha Bíblia aqui. Mateus 6, versículo 27. Olha o que diz Mateus 6, 27. Porque é que se preocupar, gente, só tá gastando a nossa beleza.
tá? Ó o que é que diz em Mateus 6, versículo 27. E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida por mais que se preocupe com isso. Se toda vez que eu me preocupasse, eu aumentasse os dias da minha vida, se toda vez que eu me preocupasse com as doenças, eu evitasse doença, se toda vez que eu me preocupasse com o medo da morte, eu evitasse a morte, se toda vez que eu me preocupasse que eu não tenho a roupa ideal para vestir e essa roupa aparecesse no meu guarda-roupa, ok, a gente até poderia ficar nesse lugar. Gente, peraí que meu filho tá gritando, peraí. Gente, o menino gritando no meio do corredor, alucinado. Então vamos lá. A gente tá falando sobre preocupação. Pode alguém acrescentar? Se preocupar vai te ajudar? Não vai. E eu não tô falando aqui sobre a gente ser também inconsequente. Ai, não vou me preocupar com nada. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, não é isso. Mas existe uma diferença entre prudência e excesso de preocupação. A gente ser prudentes é diferente, tá? Do que a gente ficar só ocupando a mente com um monte de coisa que não produz vida. Então, sim, tem pessoa que é viciada em se preocupar, tem pessoa que é viciada em preocupação e ela tá presa, tá? Ó, Daisy perguntou, será que é verdade que tudo o que pensamos atraímos ou não? Tudo que acontece é porque era para acontecer. Depende, que tu tá falando sobre predestinação e livre-arbítrio, entre linhas, né? Mas a grande verdade é que a Bíblia fala que a boca fala daquilo que tá cheio o coração. E o coração, ele tá cheio daquilo que a gente alimenta. E o que a gente alimenta na nossa vida faz com que a gente se comporte. Se eu passar o dia todo alimentando a minha mente com morte, no final do dia eu tô mais angustiada. Eu vou estar vivendo aquela sensação de morte, porque eu tô vivendo isso na minha vida. Mas quando eu alimento a minha vida com paz, com bondade, com bons pensamentos, quando eu refrigero a minha mente com aquilo que é transformador, naturalmente eu vou me posicionar diferente. Conversa com alguém que tá tendo picos de raiva. Vai falar com essa pessoa pra tu ver? Na hora, ela vai soltar uma bomba no teu colo. Então, sim, ela tá traindo aquilo no pensamento, né? Primo maravilhoso, um beijo, Ju! Então, o que é que a gente faz pra, de fato, a gente se comportar de maneira diferente? Às vezes eu até quero ter uma vida diferente, ou quero me posicionar de uma maneira diferente, mas eu alimento a minha mente só com dor, com morte, com pensamento ruim, pensamento negativo, né? Então, essa mente ansiosa e preocupada, de tantas vezes tu estar ansiosa e preocupada, tu pode acabar se viciando em ansiedade e preocupação. Tô falando isso no campo espiritual e vou falar agora no campo biológico. Toda vez que você se preocupa, e esse pensamento negativo, esse pensamento ansioso, esse pensamento perturbador, ele traz uma verdade. Toda vez que tu pensa nisso, esse pensamento ele vai produzir uma química neural, tá? O nosso cérebro, os nossos pensamentos, eles têm várias conexões sinápticas, tá? Então, quando a tua preocupação faz ligação com uma outra conexão neural, você libera uma química neural. E tudo que é químico é viciante, né? Beijo, Tati, querida. Tudo que é químico é viciante. Então,
Se tu pensou numa coisa ruim, o teu cérebro detectou aquela coisa ruim e automaticamente tu liberou aquela química, ele gosta daquela química. Então ele pode fazer com que aquele pensamento ruim passe várias vezes no teu pensamento, para várias vezes tu trazer a emoção à tona, ele libera a química neural e ele se alimenta daquele vício. Vício do pensamento ruim, vício da preocupação, vício do pensamento negativo, vício da ansiedade. E aí vocês vão me dizer assim, Bru, eu não quero ser viciada em ansiedade. Bru, eu não quero ser viciada em preocupação. Mas tu pensa todos os dias a mesma coisa e todos os dias tu reage da mesma maneira. O que é que altera o pensamento que vocês têm? Pensamento negativo, intrusivo, repetitivo. Bruna, como alterar esse pensamento? Anotem essa chave. E escrevam aqui nos comentários. Alterando o comportamento. A maneira de alterar o pensamento é alterando o comportamento. Sabia? Quando tu tem sempre o mesmo pensamento, tu sempre se comporta da mesma forma. Quando tu altera a forma de se comportar, tu vai criar um novo pensamento. Então, a maneira de alterar pensamento é alterando o seu comportamento. Eu não quero mais me preocupar, mas o que é que eu faço para sair desse lugar de preocupação? Eu paro um momento para fazer uma reflexão aqui? Eu paro um momento para ler a Bíblia? Eu paro um momento para acalmar minha mente? Alterar o comportamento? Não. Mas eu quero ter um bom pensamento. Bruna, eu quero ter paz, eu vou na igreja, eu canto e eu penso, né? No domingo de noite eu vou lá e eu penso, por favor, Deus, deixa eu viver em paz, eu quero viver da paz. Mas o que é que eu faço para que isso de fato seja uma verdade na minha vida? Não adianta a gente só pedir para Deus e continuar agindo da mesma forma. Não vai funcionar. O que vai alterar é você pedir ao Senhor e alterar sua forma de se comportar. Sabe por quê? Olha o que diz em Gálatas 5:22 sobre a paz que vocês querem sentir. Olha o que diz em Gálatas, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Gálatas 5, versículo 22, a gente vai falar sobre a paz que a gente vive pedindo. Efésios, cadê Gálatas? Gálatas. A gente vive pedindo para Deus paz e a gente quer sentir paz. Mas olha o que diz. Gálatas 5:22 fala assim: o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Quem é que produz isso, gente? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus, que quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, esse Espírito passa a morar dentro de mim. Esse Espírito produz amor, ele produz alegria, ele produz a paciência, ele produz a delicadeza, é tudo ele que produz. Mas para esse Espírito produzir isso em mim, eu preciso dar espaço para ele. Ele não vai produzir se ele não tiver espaço. Ele não vai produzir isso se você não chamar ele para produzir isso na sua vida. Porque diferente dos demônios, o Espírito de Deus, ele não é invasivo. Ele não mexe em absolutamente nada que você não permitir. Enquanto tu não dizer assim, Espírito Santo, vem aqui, ó, pode mexer. Vamos trabalhar junto. E tu começar a abrir a palavra de Deus. E tu começar a aprender sobre as escrituras. E deixar o Espírito Santo começar a mexer no teu caráter, mexer na tua psique. Aí sim, você vai começar a produzir aquilo que é fruto. Aquilo que é fruto. Paz
não é uma coisa que pode ser colocada em alguém. Eu, Bruna, não posso colocar paz em vocês. Quando vocês me dizem assim, ó, Bru, só de te ouvir eu sinto paz. Bru, a tua voz transmite paz. Vocês sempre estão me mandando esses recadinhos e eu amo. Mas eu, Bruna, tenho consciência que não sou eu que produzo isso em vocês. Mas é o Espírito de Deus que habita em mim e que fala com vocês através de mim. Mas não sou eu, Bruna. Eu, Bruna, pode ter certeza que eu, Bruna, não tenho paz nenhuma para dar para vocês. Eu, Bruna, não tenho paz. Nada que eu faça pode transmitir a paz. Vocês nem sabem que vocês é o Espírito que habita em mim falando com o Espírito que habita em vocês. E aí o Espírito que habita na gente identifica que nós temos o mesmo Deus. E aí vocês conseguem sentir a paz. Bru, quando eu te ouço eu sinto paz. Isso é o Espírito de Deus, não é a Bruna. Por quê? Paz não é uma coisa que pode ser colocada em alguém. Eu posso transmitir para vocês a paz que vem do próprio Deus. Porque paz é um fruto do Espírito. Como que eu cativo a paz na minha vida para sair dessa ansiedade, para sair dessa agitação? O fruto do Espírito é o resultado de permanecer na videira. Quem que é a videira? Olha o que está escrito em João 15, 14. Quem que é a videira? João 15, versículo 14. É João? Aqui, ó. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Permanecer na videira é a certeza de que a gente vai gerar frutos. Quem permanece verdadeiramente na videira gera frutos. E aí o fruto vai ser o quê? Paz, alegria, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Domínio próprio é dominar sobre as suas emoções. Bruna, eu já não consigo mais dominar minha ansiedade. Você tá colocando a sua fonte tá onde? De que árvore que você tá se alimentando? É da videira que produz a vida? A gente precisa pensar. Eu não aguento mais, Bruna, minha mente, ela já tomou uma proporção que eu não consigo sair desse pensamento. Todos os dias eu tenho medo do medo. Todos os dias eu tenho medo de passar mal. Todos os dias eu tenho medo de estar num desespero. Quais são os frutos que você está alimentando na sua vida? Quais são os frutos que está caindo aí dessa árvore que é você? São frutos de paz ou são frutos de morte? São frutos de vida ou são frutos de angústia? Depende daquilo que você está alimentando no seu espírito. O que a nossa natureza humana produz, que não é a natureza de Deus? Imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração a ídolos, feitiçaria, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisão, inveja, bebedeira, farra e outras coisas parecidas com essa. Hoje, o que é que mais você vive? As obras da carne ou as do espírito? Porque isso vai interferir na tua mente. Isso vai interferir na produção do teu pensamento, na produção da psique, naquilo que a gente vai viver. Eu tô vivendo mais preocupada e ansiosa? Eu tô alimentando mais o quê? E veja bem, gente, isso não é falta de fé, isso não quer dizer que vocês não acreditam em Deus, isso não quer dizer que vocês são pecadores, não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com posicionamento, isso tem a ver com conduta de vida, e isso quem escolhe é você. Tem como eu escolher que conduta de vida tu vai ter, mas eu vou perceber a tua conduta pelos frutos que você produz. Toda árvore é conhecida pelo fruto.
Quando cai uma laranja de um pé de laranja, eu sei que aquele pé é de laranja. Eu não vou pegar uma laranja daquela árvore e vou dizer, essa é um pé de abacate. Não vou. Eu conheço a árvore pelo fruto que ela produz. Então eu vou conhecer talvez a sua vida pelo fruto. Você vai conhecer que árvore você tem sido pelo fruto. O fruto é de ciumeira, é de briga o tempo todo, é de inimizade, é de inveja, bebedeira. É isso que você tem vivido na sua vida? Ou você tem transmitido alegria, paz, delicadeza, bondade? Ou você é a pacificadora? A Bíblia fala bem-aventurados pacificadores, aqueles que dão um dedinho para não entrar na briga, que eles pacificam, porque eles herdarão o reino dos céus. Isso faz parte de uma mente que, mesmo que fique preocupada e ansiosa, ela sabe aonde procurar o refúgio. Ela sabe aonde procurar o refúgio. Então, permanecer, gente, nessa videira, permanecer na palavra de Deus, de fato, é aprender a entrar no descanso de Deus. Muita gente quer o descanso de Deus. Muita gente quer desfrutar dessa paz, mas não se comporta de tal maneira para poder desfrutar. E aqui eu tô falando de comportamento, de atitudes, ações que a gente deve fazer para estar nesse lugar, como a leitura da palavra de Deus. Parar um pouquinho no meu dia para refletir sobre isso que eu tô pensando. Por que que eu não consigo colocar esse pensamento na cruz? Por que que todos os dias esse pensamento me consome? Por que que todos os dias esse medo da morte bate na minha porta? O que que esse pensamento quer? Por que que eu tô aprisionada dentro dele? Será que eu tô gastando horas e horas e horas do meu dia presa, preocupada com isso que eu não tenho o controle? Do que me debruçar aí na palavra de Deus, refletir, pensar. Gente, a Bíblia, Deus conhece tanto o ser humano, é tão maravilhoso, Deus nos conhece tanto, que tem tanto versículo sobre ansiedade na Bíblia, preocupação. Em várias versões da Bíblia fala sobre preocupação. Não andeis ansiosos, não andeis ansiosos de coisa alguma, lance sobre vós toda a ansiedade. Deus fala sobre isso porque Ele sabe que a nossa tendência é se preocupar. Ele sabe que a nossa tendência é ficar ansioso, porque Ele sabe que o príncipe desse mundo se chama Lúcifer. O príncipe das trevas é o príncipe desse mundo. Então Deus sabe que as armadilhas de Satanás é ocupar a minha mente e a sua. É ocupar a nossa mente para a gente ficar aprisionado na realidade desse mundo e não viver o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. Então, toda vez que eu e você, a gente fica preso num ciclo de preocupação viciante, de ansiedade que não acaba, eu e você, a gente tá vivendo as mentiras do mundo e deixando de viver as verdades do céu. Deixando de viver as verdades que o Espírito de Deus tem para nossa vida. Porque a nossa mente, ela tá toda desesperada naquilo que tá acontecendo aqui agora. Escrevam para mim aí, definam para mim o que é preocupação. Na vida de vocês, o que é preocupação? Escrevam aí. Uma definição, em poucas palavras, o que é estar preocupado? Escrevam aí. Eu vou trazer uma definição bem simples, tá? Ellen, é como se eu estivesse bem mais com a sensação de que tem algo errado. Exato. Porque fica aquela sementinha ali, ó. Tipo, alguma coisa vai dar errado. A qualquer minuto a gente vai cair numa cilada. A qualquer hora a gente vai cair nesse beco. Eu tô toda hora ligada, o meu alerta tá ligado. Não é verdade? Isso tira a paz da gente. Ó, Andréia escreveu, preocupação é sofrimento antecipado. Boa. O que mais? É uma preocupação. Eu ocupo a minha mente previamente de algo que ainda nem aconteceu. Quem escreve mais?
Neia, sensação de que algo ruim vai acontecer. Boa. Quem mais? O que é preocupação? Definam aí preocupação. Ah, eu tô preocupada. Tá. E o que é estar preocupada? O que é preocupação? Quem mais? Eu só quero dizer que você... Preocupação gera perturbação. Boa, Mônica. Boa, boa, boa. Eu tô nessa linha aí, da perturbação. Preocupação, perturbação. A preocupação, ela é definida como atormentar-se, olha só, de tormento. Tormentar-se com pensamentos perturbadores. Pensamento negativo, Zélia, muito bem. A preocupação, ela é definida como uma fonte de inquietação contínua. Toda hora. Toda hora. Olha, esperando por algo que eu nem sei se vai chegar. E é perturbação. Acreditar no irreal. Preocupada o tempo todo sem ter nada acontecido. Essa é a preocupação. E é bom que vocês sabem, olha que louco, vocês sabem definir que é algo que é irreal, que não está acontecendo, que vocês nem sabem se vão acontecer, provavelmente não acontece, mas a gente perde a maior parte do nosso dia ocupada, a nossa mente com isso. Com isso. A preocupação, gente, ela não torna nada melhor. Pelo contrário, ela piora. Ela piora teu estado de humor. Ela piora o teu momento de oração. Ela piora a tua ansiedade. Ela piora a tua saúde física, a tua saúde mental, a tua saúde espiritual. A preocupação é um ataque de Satanás à tua mente. A preocupação é um ataque de Satanás na mente. Essa é a definição. Há certas coisas que o crente, que a gente que crê em Jesus, é instruído a fazer com a sua mente. E que o inimigo, o Satanás, quer se assegurar de que jamais você faça isso. Ele fica ali te dizendo coisas, ó. E aí ele, por quê? Porque ele quer te deixar paralisada. Ele não quer que tu se dê conta de que tu tá presa numa cilada. Ele quer te deixar ali presa, fica ali, fica ali. Porque ele sabe que a hora que tu parar, que tu se der conta que tu tá numa armadilha demoníaca e que tu abrir a palavra de Deus e tu começar a declarar, ele tem que fugir. E não é porque eu tô sendo aqui legal em falar isso pra vocês, mas porque a Bíblia fala: resistir ao diabo e ele resistir ao diabo e ele fugirá de você. E como que a gente resiste às mentiras de Satanás? Com a palavra de Deus. Não foi assim que Jesus resistiu ao diabo no deserto, gente? O diabo, lembra que quando Jesus estava na terra, Satanás levou ele para o deserto? E lá ele começou a dizer um monte de mentiras para Deus. Se curva, vai, se prostra para mim e olha tudo que eu vou te dar. Esses reinos todos serão seus, porque na verdade ele é o príncipe do mundo, né? E aí ele disse várias coisas, né? E como foi que Deus, como foi que Jesus resistiu ao diabo? Com a palavra. Só que se o próprio Jesus resistiu ao diabo com a palavra, por que é que você, bonitona, tá querendo resistir ao diabo com pensamento positivo, fazendo figa? Tá querendo resistir ao diabo com o quê? Tá resistindo? Pensa, me respondam. Tu tá resistindo ao diabo, aos ataques, às mentiras que ele tem colocado na tua cabeça com o quê? Qual tem sido a tua arma? A oração, ok. A oração. Tu ora, tu fala com Deus. Mas para resistir ao diabo é a Bíblia. É palavra declarada. A oração com Deus é uma conversa. Tu tá lá pedindo socorro. E Deus tá te dizendo, minha filha, você tem uma Bíblia cheia de instrução,
Uma Bíblia cheia de palavra, de fonte de vida. Tu tem a maior arma na tua mão. Lá em Efésios 6, gente. A espada é que vai, a espada é a palavra. É ela que vai atacar. É ela que vai dizer pro Satanás assim, vaza. É ela que vocês têm que usar. Mas o que é que vocês têm usado nessa hora? Me escrevam aqui de verdade. Você usa da palavra? Você lê a palavra? Você alimenta o seu espírito com a palavra? Vocês querem a paz que vem do fruto do espírito, mas vocês não querem usar as armas. Vocês estão indo para uma guerra desarmada. Todos os dias a guerra da mente acontece. E todos os dias tu não pega a tua espada. Tu não pega a tua espada. Quem é que sai ganhando? Porque Satanás, ele sabe a Bíblia de trás para frente e de frente para trás. Vocês não se esqueçam que ele estava aqui na fundação do mundo. Vocês não achem que ele é bestinha. Então a gente precisa. Claudinha, infelizmente eu só oro e fico muito só na psicologia. E não tá errado, Cláudia. Tudo isso que tu tá fazendo tá certo. Tu só precisa agregar a tua espada. Tu só precisa agregar. Ó, Daisy, minha Bíblia aberta na estante de casa sempre, mas nunca li. A gente usa a Bíblia. É tipo assim, ó. Aqui tá minha espada, tá? Essa daqui é minha espada. E aí, a minha espada tá aqui do meu lado, na estante da minha casa. E o cão aqui, ó. A luta tá aqui, ó. E a espada tá aqui, ó, parada do meu lado. Eu não pego a espada. Eu fico tentando brigar aqui, ó. Ai, sai, eu tô com medo. Ai, meu Deus, socorro, Deus. E a espada paralisada aqui, ó. E tu, ai, meu Deus, socorro, pastor, bota a mão na minha cabeça, ora por mim. Meu líder de célula, ora por mim, intercedam por mim. E a espada aqui, ó. A espada, ela tem que estar aqui, ó, na tua frente. É ela que eu tenho que usar para guerrear. Se Jesus, que era Deus, usou, quem é tu na fila do pão, vivente, para não usar? Vai achar que vai ficar por isso mesmo? Não vai. Não funciona. Então, o diabo, gente, ele tenta manter a arena mental. Pensa que a tua cabeça é uma arena, é uma luta. Arena, não tem aquelas arenas de boxe, arena de briga. A tua mente, ela é uma arena. Ela é uma arena. Só que tu tem um inimigo astuto que entra dentro dessa arena. E o diabo, ele vai tentar manter a tua arena suficientemente ocupada com os tipos errados de pensamento. Ele vai manter a tua cabeça ocupada com os tipos errados de pensamento, de forma que a tua mente nunca se liberta para ser usada para o propósito para o qual Deus planejou. Gente, às vezes, a gente nem dá trabalho para Satanás, sabia? Porque ele entra na arena e o campo tá livre. Ele entra na arena e ele vê que não tem proteção nenhuma aquela arena. Ixi, essa arena aqui tá fácil demais de ganhar. Essa arena aqui tá de boaça. Eu entro, eu lanço um monte de mentira, ela colhe que nem um peixinho, ela agarra aquela mentira e ela vive aprisionada por muito tempo nessa arena. Ela vive aprisionada nessa mentira por muito tempo. E sabe o que é o pior? É que Satanás fica enxergando a nossa espada. A nossa espada, ela é enorme, ela é brilhante, ela é afiada, ela tem poder quando ela é usada. E aí ele olha a espada e diz, meu Deus, ela tem a espada, mas a bicha é tola. Ela não usa. A espada tá ali, olha de enfeite. Ela usa essa espada como um bonito enfeite na casa dela.
E aí a casa tá toda desprotegida. A mente tá toda desprotegida. É muito fácil eu entrar dentro dessa casa? É muito fácil eu começar a colocar briga no casamento. É muito fácil eu colocar discussãozinha entre mãe e filho. É muito fácil, porque a espada dela só está sendo usada como enfeite. Ela ainda não entendeu o que a espada dela causa em mim. É isso que Satanás vê. Ela não entendeu que com essa espada eu não posso entrar. É assim ou não é, gente? Então a nossa arma, gente, e essa palavra ela vale tanto para vocês como vale para mim. Enquanto eu tô falando, o Espírito Santo tá aqui, ó, dentro de mim, assim, ó, trabalhando, tá falando. Tá falando, isso vale para vocês e vale para mim. A gente precisa ser sábia. O que é que Provérbios, a mulher de Provérbios 31 fala? A mulher sábia, ela edifica sua casa. A tola destrói. A tola não usa a espada. A tola, ela se deixa levar pela mente doente, cheia de preocupação, de medo e de angústia. A mulher tola, ela não busca refúgio na palavra. Ela acha que ela é a sabichona. E que ela, ó, destrói tudo no braço dela. E aí ela lasca com a família inteira. A mulher sábia, ela busca refrigério na palavra de Deus. A mulher sábia, ela busca manter os seus princípios alinhados. Ela tira a espada, ela usa a espada, porque ela sabe que ela é forte para pegar essa espada. Então vejam bem, a preocupação é a arma de Satanás. Essa é a espada dele. E ele tá te cutucando todos os dias com a espada da preocupação. Todos os dias ele tá te preocupando com a espada da ansiedade. A pergunta é: quais são os dias que você pega a espada da verdade, a espada da justiça, que é a palavra de Deus, e vai contra ele, e bota ele no lugar dele? Aí a gente fica esperando assim, ó, gente, o culto do domingo de noite, uma vez na semana para ler a Bíblia, ou para o pastor falar alguma coisa. Mas a gente é responsável pelas nossas próprias guerras. A responsável pela tua mente é você. Não é o teu pastor. A responsável por guerrear as mentiras na tua mente é você. Não é o teu pastor. Não é o teu líder de célula. Ai, Bruno, eu nem vou na igreja. Então, agiliza essa tua vida em nome de Jesus. Vai procurar estar no meio do povo de Deus. Vai se alimentar da palavra. Vai alterar o comportamento para tu sair desse ciclo de pensamento doentio, ruim. Eu não aguento mais viver aprisionada. E o que é que tu está fazendo para sair desse ciclo? Quais são as atitudes que tu tá alterando para sair desse lugar? Procurou uma igreja? Procurou um tratamento psicológico? Tá fazendo um devocional? Tá fazendo uma atividade física? Eu quero que as coisas melhorem, mas eu não quero ter trabalho. Eu quero sentir a paz do fruto do Espírito Santo de Deus, mas eu também não quero me dispor a ler a Bíblia todos os dias. Eu não quero. Gente, eu entendo que às vezes a gente cresceu com a ideia de que a Bíblia é uma coisa muito retrógrada. E que a palavra de Deus vai ser muito difícil de eu entender. E isso é uma mentira que Satanás inclusive usa para não te deixar ter vontade de ler a Bíblia. Mas a grande verdade é que hoje nós temos várias versões da palavra de Deus que são super fáceis de ler, que são super fáceis de entender. Olha essa versão que eu uso com vocês, se chama NTLH. NTLH, que é Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Ela é essa conversa que a gente tá tendo. Ela não tem uma palavra difícil. Ela é completamente compreensível.
Quando tu começa a ler ali o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Romanos, Gálatas, Efésios, quando tu vai, Filipenses, Colossenses, quando tu vai conhecendo a história, cara, Jesus passou nessa terra. O próprio Deus se fez homem e ele caminhou aqui entre a gente. Como que tu não tem curiosidade de conhecer o que foi que esse cara que morreu e no terceiro dia ressuscitou, foi levado por anjos, as pessoas viram esse cara que dividiu a história antes de Cristo e após Cristo, depois de Cristo? Como é que tu não quer saber o que é que de verdade aconteceu? Quem foram esses discípulos que seguiram eles? Quais foram as maravilhas que eles fizeram? Por que fala sobre isso até hoje? Você tem que ser a primeira pessoa a querer aprender e entender. A primeira. Porque se é esse Deus que você serve, como é que tu não quer saber sobre o Deus que tu serve? Por que você não quer entender as escrituras? Ai, porque é muito difícil, tem que ser pastor que entende. Mentira do diabo, lembra? Que ele quer que tu deixe a tua arma aqui do lado. E ele fica guerreando de frente contigo. E a tua espada tá aqui do lado, ó, só de enfeite, no Provérbios, no Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Mas tu não sabe usar isso na hora de uma guerra. Oi, mãe. Bom dia, mãe. Então, gente, isso daqui é o que vai transformar a tua realidade. Mente ansiosa, mente preocupada. Sim, Bruna, mas eu tô vivendo um problema. Todo mundo tá. Todo mundo tá. A grande questão é, esse problema vai se resolver? Não tá se resolvendo? Como que eu tô gastando meu tempo até resolver esse problema? Eu tô ficando presa em pensamentos angustiantes? O tempo todo eu tô catastrofizando a minha realidade, a minha história, esperando que o pior vá acontecer o tempo todo? E eu vivo aprisionada, eu tô ficando doente só por causa dos pensamentos. Pensamentos que não têm domínio. Lembra que é uma arena aberta. A arena que não tem a proteção da palavra de Deus, ela é uma arena aberta. Qualquer demônio entra. Qualquer demônio vai lá e manda várias sugestões na tua mente. Bora, vamos ali fumar um cigarrinho que essa ansiedade vai embora? Vamos ali. Vamos ali acalmar a ansiedade? Fuma um cigarrinho. Né? A arena tá aberta, então a sugestão na cabecinha vem. Vamos ali naquela festinha, vamos ali vamos ali ficar com alguém, que daí essa preocupação vai embora. Ou, né, se mata logo, é melhor. Só que não vai ter resolução, ninguém mais vai te dar crédito. Arena aberta. Arena sem nenhuma proteção. Arena livre. E aí, as coisas da natureza humana vão começar a aparecer. A impureza, a ação indecente, os pensamentos de loucura, os pensamentos angustiantes, né? E aí, Bruna, me ajuda, eu tô vivendo essa realidade que tu tá declarando. Como que eu saio desse lugar? Alterando o comportamento. Para de se comportar sempre da mesma maneira e tu quer um resultado diferente. Não vai acontecer, bonitona. Só vai acontecer quando tu alterar o comportamento. Eu preciso ser intencional para ler a Bíblia. Eu preciso ser intencional para fazer terapia. Bru, como é o seu curso? Tem exercícios? Todos os módulos têm exercício no meu curso. Todos os módulos têm exercício. De qual curso tu tá falando? Do Liberte-se ou do Vencendo os Pensamentos Negativos que tá aberto? Os dois têm exercícios. Mas a gente precisa alterar pensamento, comportamento. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso buscar ajuda. Às vezes eu vou precisar ir no médico. Às vezes eu vou precisar procurar alguém para conversar. Eu vou ter que procurar uma terapia, ou eu vou entrar num curso. Eu vou mudar o jeito do que eu tô fazendo. Eu vou fechar as brechas, eu vou fechar as portas. Eu vou começar a organizar minha casa. Eu vou começar a sair desse lugar. Para começar a alterar pensamento, precisa alterar comportamento.
Os nossos pensamentos só mudam quando a gente altera comportamento. E vou dizer por quê. Porque toda vez que eu altero um comportamento, meu cérebro tem que criar uma nova conexão neural sináptica, tá? As minhas células nervosas, elas têm que começar a alterar um novo ciclo, uma nova rota de pensamento. Porque ele já tá acostumado, meu cérebro, ele já tá acostumado toda vez que eu penso alguma coisa, eu sinto alguma coisa e eu reajo da mesma forma, tá? É sempre a mesma sequência. Quando eu tenho um pensamento, eu sinto uma emoção e eu me comporto diferente do que a emoção mandou eu me comportar, o meu cérebro vai dizer, opa, ela não tá seguindo o fluxo. Eu vou ter que criar um novo caminho. Então, aquele vício de pensamento que ele estava ali vicioso, ele para e diz, opa, ela mudou o caminho, ele tem que criar uma nova rota, porque eu alterei a forma como eu me comportei. Quando eu altero a forma de me comportar, eu crio uma nova conexão, eu gero um novo pensamento. Então, alterar pensamento precisa alterar comportamento. Saiba, nada vai mudar enquanto você agir da mesma forma de sempre. Sempre. E é isso que Satanás não quer que você saiba. Porque ele quer que a sua arena continue desocupada. Ele quer que a sua arena continue sem nenhuma proteção. Ele quer que você continue esperando que Deus faça o seu milagre, que você não tenha que fazer nada. Que você indo na igreja domingo de noite já é o suficiente. Durante a semana não precisa ler a Bíblia. Domingo eu vou na igreja e tá tudo certo. Domingo eu vou na igreja e eu recebo as bênçãos para a semana toda. Mentira. Mentira. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam a todas as manhãs, a gente precisa renovar nossa mente. A gente precisa renovar nossa mente com a palavra de Deus. Com a palavra que é fonte de vida, fonte de esperança. Porque aí quando Satanás, ele mandar uma flecha, uma sugestãozinha ali, tu vai dizer, epa bebê, vaza bicho nojento. Olha aqui o que eu li. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então, ele me faz descansar, porque ele já tomou conta da minha causa. Ele já entrou no meu lugar secreto. Ele já sabe do que eu preciso. Você sabe guerrear, você se sente segura para guerrear. O problema é que a gente vai cagada de medo guerrear. Porque a gente não tá confiando que de fato Deus vai estar me protegendo. A gente acredita nas mentiras do diabo e não nas verdades do Senhor. Quanto mais você alimentar a sua mente com a palavra de Deus, mais corajosa tu fica. Porque a Bíblia fala isso, né? O Espírito de Deus, ele é um espírito de ousadia, de coragem e de poder. Mas quando a gente não tem intimidade com a palavra de Deus e com o Espírito Santo, a gente é cagona, a gente é medrosa e a gente é mega insegura. A gente é tudo isso. Então, a nossa segurança, ela tá na palavra do nosso Deus. A segurança, ela tá naquilo que Deus fala ao meu respeito e ao seu respeito. Mateus 6:25, olha o que diz em Mateus 6:25. Aqui, ó, em Mateus 6:25, é uma excelente passagem para ler quando a gente sentir um ataque de preocupação. Ó, quando se sentir que uma preocupação tá vindo e tá querendo dominar a cabecinha de vocês, vocês vão ler Mateus, nós vamos ler agora. Mateus 6:25. Ó, essa é a prática, tá? Mateus 6:25 até o 34. Por isso digo a vocês, ó lá. Não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, eles não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles, aos passarinhos.
Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Não adianta se preocupar, isso não vai mudar. Só vai te... Sabe o que vai fazer? O medo, ele só te impede de viver. Tu passa a vida toda com medo da própria vida. Então, se preocupar com a morte não vai impedir a morte. Ela só vai impedir a vida. Tu vai deixar de viver por medo da morte. Versículo 28. E por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham e nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados. Não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que a gente vai arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre preocupados com essas coisas. Os pagãos são aqueles que não têm Deus. Pagãos são aqueles que não creem que nós temos um Deus que é Pai. E Pai providencia tudo. Meus filhos não precisam se preocupar com o almoço de agora. Eles sabem que os pais providenciaram. Porque eles confiam. Tu acha que eles estão aqui preocupados que vai dar meio-dia? Não. Eles confiam que o pai e a mãe estão providenciando o almoço. Porque eles têm pais. Nós temos um pai que providencia as nossas necessidades. O problema é que a gente tem pai e vive preocupado como se não tivesse. Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, aqui vem a dica. Portanto, versículo 33. Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Ele lhe dará todas essas coisas. Ele não está dizendo alguma coisa. Ou ele não está dizendo aquilo que você quer. Ele está dizendo, ele vai te dar todas essas coisas. Versículo 34. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Não fiquem preocupados com o amanhã, porque o amanhã nem pertence a vocês. É isso que Jesus está dizendo. Não fiquem preocupados, porque o amanhã não é seu. O amanhã vai ter as preocupações de amanhã. Mas escolha viver o hoje. Hoje, o agora. O que a preocupação faz é te tirar a opção de viver o hoje, o agora. Então, hoje eu estou vivendo agoniado com o amanhã. E a Bíblia está me dizendo isso. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Eu tô lendo isso para vocês e eu tô falando para mim. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Porque para amanhã, amanhã é o amanhã. O hoje é o hoje, o agora é o presente que a gente tem para viver. Só que Satanás, ele usa a nossa mente, gente. Ele tenta roubar essa vida de muitas maneiras. Satanás, ele tenta roubar a nossa vida de muitas maneiras. E uma delas é com a preocupação. Uma das maneiras que Satanás vai tentar roubar a sua vida é com a ansiedade. Ele vai tentar.
Eu sempre conto, né? Eu já falei mais de uma vez isso em live. Eu tenho um paciente que ele sofre de pânico há 30 anos. Ele começou o tratamento comigo há uns 3 meses. E ele disse, Bruna, há 30 anos eu tô esperando a morte. Então fazem 30 anos que a vida dele já foi roubada. Porque ele já parou de viver por causa de medo. Há 30 anos ele tá esperando a morte chegar. Há 30 anos ele tá paralisado no medo. Sabe o que ele perdeu? A vida. O medo da morte tira a tua própria vida. Você fica com medo da vida. Medo de viver. Isso é estratégia demoníaca. Estratégia do mal. Como assim? Eu falei, então há 30 anos tu espera morrer e até hoje tu tá vivo, teus exames estão bons, né? Uma casa maravilhosa, filhos, mas tá lá, com a mente completamente aprisionada, não consegue viver, não consegue desfrutar, não consegue aproveitar, preso no medo demoníaco. Não vive. Vai acabar, vai dar errado. A doença tá chegando. Tu vai ter um piripaque. Tu vai morrer. As mentiras, porque a mente, ela tá sem nenhuma proteção. Ela tá cheia de insegurança. E hoje a gente tá tendo a oportunidade de entender que a nossa arma poderosa tá aqui. As abas que a gente precisa para fechar essa arena de luta, ela se chama a palavra de Deus. Ela se chama a palavra de Deus. Esse versículo que eu li aqui em Mateus 6, ele nos ensina que não há nada na vida com o que nos devamos preocupar, nenhum aspecto dela. A qualidade de vida que Deus providenciou para nós é suficientemente grande para incluir todas essas coisas. Mas se nos preocupamos sobre as coisas, então as perdemos. Como também a vida que Deus quisesse que a gente teve. Toda vez que eu me preocupo com algo que não é para eu me preocupar, eu tô perdendo meu tempo, eu tô perdendo a minha qualidade de vida, eu tô perdendo de viver aquilo que Deus preparou para que eu vivesse. E sabe por que Ele preparou para que eu e você conseguisse viver? Porque a morte de Jesus na cruz, Ele fala assim, ó, Jesus disse assim, ó, eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Jesus está querendo dizer, é para vocês viverem abundantemente em todas as áreas. É para você ser abundante nos seus negócios. É para você ser abundante na alegria. É para você ser abundante na paz. É para você ser abundante nos frutos do Espírito. É para você ser abundante nas finanças. É para você ser abundante na sua casa, na sua família. É para você ser abundante nos seus sonhos, nos seus projetos. É para você superabundar. A graça dele superabundou sobre a gente na hora que ele decidiu entregar a vida dele naquela cruz. Para que os nossos pecados fossem pagos. E aí Jesus pagou um alto preço para a gente viver presa aqui hoje, presa no medo, presa na preocupação excessiva, preso na ansiedade. É muito triste. Como a gente é bombardeada por mentiras. É muito triste. Mas hoje ele renovou a nossa mente. E eu sei que ele renovou. Esse em Mateus é Mateus 6, a partir do 25. Do 25 até o 34. Deus renovou a nossa mente aqui nessa manhã. Eu tenho certeza, porque a minha foi completamente renovada. Completamente renovada. E é interessante como eu me preparo. Eu organizo eu organizo o que eu vou compartilhar com vocês e na hora que eu chego aqui, tudo se transforma. Na hora que eu começo a falar, eu sinto que Deus me leva para um outro caminho que não era aquele que eu programei, né? E graças a Deus por isso. É o caminho que ele planejou, porque ele sabe cada um de vocês que está conectado aqui comigo e cada um que ainda vai assistir a gravação dessa live. Então ele fala aquilo que precisa ser falado. E eu acho que hoje ele quis nos chamar para a responsabilidade, sabe?
Eu senti que Deus está nos chamando para uma responsabilidade de que as respostas que a gente quer tá na nossa mão. Tá aqui, ó. As nossas respostas, elas estão aqui. O domínio, muitas vezes o domínio do nosso pensamento vai estar aqui. Mas é meu papel e seu papel. A gente precisa se autorresponsabilizar pela nossa vida, pelas nossas escolhas, né? Pelos nossos pensamentos, né? Pelos nossos pensamentos, tá? Glória a Deus, gente. Glória a Deus. A gente vai continuar, né? A nossa jornada, ela tá só começando. Hoje foi nosso segundo encontro. Eu planejei 10 encontros pra gente ficar refletindo, né, no período da manhã sobre aquilo que Deus quer falar no nosso coração. E eu sei que esse momento é muito precioso. Deixa eu ver o tema da aula da sexta-feira, tá? É toda segunda, quarta e sexta. Exatamente, Sulamita. Tem que ler até entrar, até aquilo virar uma verdade na nossa vida, né? Ó, sexta-feira nós vamos falar sobre uma mente duvidosa. Sabe aquela mente duvidosa? Será mesmo? A pulguinha atrás da orelha, aquela pessoa que já não consegue mais acreditar, que tá sempre desconfiada. É sobre esse tipo de mente que a gente vai falar também, pra gente poder se apropriar, né? Gente, e eu queria terminar esse estudo de hoje dizendo que a vida, ela é para ser vivida aqui e agora. Sulamita, manda tua pergunta, querida, porque às vezes passa e eu não enxergo. Manda de novo tua pergunta. A vida é para ser vivida aqui e agora, né? Olha, o inimigo sabe que se ele puder deixar suficiente coisas erradas circulando na nossa mente, ele sabe que se ele puder deixar um monte de questõezinhas aqui na nossa mente, elas finalmente acabarão saindo da nossa boca, né? E às vezes a nossa boca, ela começa a despejar todas as mentiras que estão circulando na nossa mente. E a gente começa a ser uma metralhadora de destruição. A nossa boca começa a ser uma metralhadora de morte. A nossa boca começa a vomitar todas as nossas dores, todas as nossas inquietações, todas as nossas preocupações. E a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Isso tá lá em Mateus 12:34. A minha boca, ela vai falar daquilo que tá cheio o coração. Se o coração tá cheio de rancor, se o coração tá cheio de ódio, se a mente tá cheia de preocupação, eu vou dilacerar isso para as pessoas. As nossas palavras, elas são importantes porque elas confirmam a nossa fé. Então, cuide também o que é que tem saído da sua boca. Porque a sua mente, ela ouve tudo aquilo que você fala. Ela ouve tudo aquilo que você está proferindo. Ela ouve tanto a palavra de bênção como a de maldição. Então, o que é que eu tenho feito mais com a minha boca? Mais bênção ou mais maldição? Porque isso também dá legalidades para o meu pensamento. Sulamita, eu disse que há uns 2 meses, depois que passei mal, entrou na minha mente que eu vou morrer. Mesmo estando bem, com saúde, mas fica todo dia esse pensamento. Eu não consigo curtir nada, nem meu filho. Olha, Sulamita, tu viu, né? Hoje a gente falou justamente sobre isso, né? Papito, beijo, querido. Né? Essa é uma estratégia do diabo, né? Uma estratégia de Satanás. Ficar o tempo todo ali te trazendo preocupação. E a grande verdade é que a morte é uma certeza na nossa vida, não é verdade? Nós sabemos, é uma das únicas certezas que nós temos, é que um dia a gente vai morrer. Só que quando a gente tem Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente pode descansar que a nossa vida está nas mãos dele. E a gente precisa tratar, inclusive, essa questão do medo da morte, né? Porque se eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, eu sei que ele já pagou o preço lá na cruz. Ele venceu a morte. Então eu, Bruna, que tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não vou passar pela morte. Eu vou direto para os braços do meu Pai. Eu vou direto lá para o seio de Abraão, para Nova Jerusalém. Então eu tenho que criar expectativas como cristã da minha casa, do meu eterno.
E isso vai aliviando o meu medo, porque eu não vou morrer. Jesus não vai me levar para a morte. Quem quer me levar para a morte é Satanás. Ele que quer me dizer que a morte é o fim de tudo. Ele que quer me assustar que a morte é uma catástrofe. A minha vida, ela tá nas mãos do meu Criador. A minha vida, ela tá nas mãos do meu Redentor, do meu Salvador, que é vivo, que é um Deus vivo. Então, a minha vida tá na mão dele. A minha vida pertence a ele. A minha partida desse mundo para Nova Jerusalém pertence somente a Jesus. Só ele pode tocar nisso. Só ele pode definir isso sobre mim. Então, enquanto eu tenho vida, eu quero viver a vida que ele tem para mim. Eu não quero já, durante a minha vida, viver a morte. Eu não quero. E eu falo isso porque eu também tive muitos medos em relação a isso. E é algo que a gente precisa tratar sempre na nossa mente. Tratar isso. Quanto mais eu me aproprio da palavra de Deus, com mais segurança eu fico no Deus que eu sirvo. E quanto mais segura eu me sinto, menos medo da morte eu vou tendo. Eu não tô dizendo que a morte é legal, eu não tô dizendo que a gente tem que menosprezar ela, né? Mas essa passagem que eu vou ter daqui para os braços do meu Deus, para o meu Senhor, né? Para Jesus. Então, a gente precisa trabalhar. A estratégia do Satanás é medo da morte, medo da morte, medo da morte, medo da morte. Olha, Sulamita, eu quero isso, viver a vida em paz. A resposta, Sulamita, tá onde a gente leu, lá em Gálatas, que são os frutos do Espírito. Tu só vai viver a paz de Deus, a tranquilidade, quando você ficar focada na palavra de Deus. Ali tu vai desfrutar da paz. Porque quando a gente vive na palavra de Deus, naturalmente a gente vive os frutos do Espírito. Tá? Que é a paz, que é a tranquilidade, que é a alegria, que é o domínio próprio, que é tudo aquilo que Jesus tem para mim através do seu Espírito. Mas eu só vou viver essa paz quando eu tiver vida verdadeira, vida real de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Enquanto for só de vez em quando, não vai acontecer. Vou dizer o versículo bem certinho para vocês, tá? Gálatas 5:22. Anotem aí para vocês lerem. Gálatas 5:22. Fala assim: o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Então, é no Espírito dele que eu vou alcançar aquilo que eu quero. Que é a paz. Que é a tranquilidade, que é conseguir derrubar esses pensamentos mentirosos de morte, pensamento de doença, pensamento de sequidão, pensamento de podridão. É nele. Essa luta é minha e ela é sua. Tá certo? Vamos orar, gente, pra gente encerrar, que a gente já passou do time. Essa live vai ficar salva no YouTube, tá? Então, quem quiser assistir ou se quiser enviar para alguém, vocês entram lá no meu canal no YouTube, @BrunaGallert. Thelma, eu tenho medo, fico muito focado em ter doença, tudo que sinto tenho muito medo, tudo que outro sente, sinto. Essa noite não dormi, Bruna, minha sobrinha com depressão, aí fico agoniada. Pois é, a mente fica sugando, além das suas próprias preocupações, fica sugando ainda a preocupação dos outros, da vida dos outros. Tu tá tão insegura contigo mesma que tu fica achando que até o problema dos outros vai recair sobre a tua vida. Se alguém tem depressão, eu também vou ter. Se fulano morreu do ataque do coração, eu também vou morrer. Se fulaninha teve câncer, eu também vou ter. Fica somando isso pra tua vida. Repreende isso em nome de Jesus. Repreende isso em nome de Jesus e vai fortificar aí tua mente com aquilo que gera vida, tá? O Deus que a gente serve é o Deus da vida. Por isso que ele venceu a morte. O Deus que a gente serve é o Deus da vida. Mas a gente fica muito mais alimentando o Deus da morte, né? Que nem é um Deus em letra minúscula. O Deus da morte, do medo, do que o próprio Deus que a gente serve. Quem é mais poderoso? Quem é que venceu a morte? Quem é que foi lá no Hades, foi lá no inferno e tomou a chave
né? Foi o Senhor. Então é nele que habita a nossa... Ali que está o nosso esconderijo, a nossa fonte de habitação, tá? Então, vamos orar para Deus abençoar aí nosso dia, nossa semana, em nome de Jesus. Amém? Paizinho, muito obrigada por mais uma manhã na tua presença. Como é bom, Pai, poder compartilhar da tua palavra. A tua palavra, ela é fonte de vida, ela é refrigério para nossa alma, ela é instrução, ela é proteção, ela é a nossa espada, Deus. E hoje, como foi bom falar sobre isso, Deus, porque de fato, que a gente seja cristãos, que sabe usar as armaduras que tu nos entrega. A armadura de Efésios 6, Pai, que a gente saiba se apropriar verdadeiramente, Senhor. Coloca a espada, Senhor, essa espada afiada, Pai, sobre as nossas mãos, mas nos coloca também nesse lugar de responsabilidade, Senhor. Eu sei que é minha responsabilidade ler a tua palavra, eu sei que é minha responsabilidade guardar um momento do meu dia para buscar a tua face, buscar a tua presença, buscar instrução na tua palavra. E eu te peço perdão, Senhor, pelas vezes em que a gente não faz isso. Eu te peço perdão pelas vezes que a gente acreditou nas mentiras de Satanás, pelas vezes que ele colocou na nossa mente o medo, a insegurança, toda a podridão, Senhor, que vem do inferno, todo pensamento errado, e a gente acreditou nesse pensamento. Eu te peço, Pai, perdão por isso, eu te peço perdão pela nossa fraqueza, e eu peço em nome de Jesus, Senhor, nos dá a tua mão poderosa, Senhor. Enche o nosso coração, a nossa mente de vontade, Senhor, de estar perto de você, da tua presença. Nos dá novo posicionamento, Senhor. Eu quero abençoar a partir de hoje esse novo comportamento, Senhor, que a gente vai ter de te buscar a tua face, buscar, Senhor, a tua palavra, da gente alimentar nossa mente com aquilo que gera vida, que é fonte de alegria, que é fonte de refrigério para nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está aqui conectada, Senhor, comigo, aquelas que vão assistir a gravação, que elas possam ser tocadas pelo poder que há no teu nome, que elas possam ser tocadas pelo teu Espírito, Senhor, que a mente delas possa ser alterada, Pai. Protege a nossa casa, protege a nossa mente, Senhor, blinda, Senhor, os nossos pensamentos e nos dá, Senhor, o senso de posicionamento, de que a decisão para que as coisas alterem na nossa vida, ela vem de nós. Nós precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, Deus, e eu sei que tu vai fazer aquilo que é impossível diante de nós. Cuida da nossa vida, Pai, nós colocamos a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade, todo o nosso pensamento de preocupação, nós colocamos diante de Ti, Senhor. Não nos deixa se preocupar com o amanhã, assim como disse a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, toca na nossa mente, toca no nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém? Receberam aí? Amém? Aleluia! E quarta-feira a gente vai falar sobre uma mente duvidosa, tá? Amém. Tava com saudade, né, Elô? Dessas lives, eu também tava. Amém, amém. É transformadora. Aleluia. Amém, 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 amém. Então, quarta-feira, às 10 horas, sexta-feira, hoje é quarta, né? Sexta-feira, às 10 horas, a gente se encontra para uma mente duvidosa. Vamos pensar, aquela mente que está sempre com a pulga atrás da orelha, aquela mente que já tem dificuldade de confiar, né? Já foi tantas vezes frustradas, né? Bruna, esse tipo de pensamento é ansiedade? Sim, Sulamita, pura ansiedade. Pura ansiedade. Porque a ansiedade ela tá baseada no medo e na insegurança. Então, sim, é pura ansiedade. Tá? Então, sexta-feira, eu espero vocês. Quem tá precisando de ajuda? Bruna, quero o livro. Todos os links dos meus cursos, do livro, vai vir um workshop aqui em breve, eu vou fazer um workshop para vocês. Tudo isso tá na minha bio.
tá? A minha bio. Embaixo da minha foto tem um link. E agora tem todos os links dentro desse link. Lá vai estar escrito livro, YouTube, tarará. Todos os canais que eu tenho tá dentro desse link, tá? Podem clicar ali que vocês vão ter todas as informações. O VPN tá aberto, tá? Vencendo os pensamentos negativos. É um curso pequeno, rápido, diretivo, super baratinho, tá? R$97. Dá para parcelar em 12 vezes de R$9. Então quem tá precisando de ajuda, tá? Vai lá, vamos alterar esse pensamento. Precisa alterar pensamento. Lembrem que o pensamento só muda quando a gente altera o comportamento. Abraço, Sabrina! Beijo, beijo. Quarta-feira eu espero vocês, tá bom? Qualquer dúvida, me chame no direct. Printem aí, façam um print e compartilhem nas redes sociais, convidando a galera. Tá? Pra que... Olha, vocês viram que o Instagram... Aqui, ó, deu saiu uns fogos de artifício. O que foi isso? Ô, Jesus, que bonitinho. Então, gente, eu espero vocês, tá bom? Beijo, essa live vai ficar no YouTube. Beijo, beijo, até sexta. Qualquer dúvida, gritem que eu escuto vocês. Tchau!